Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meus caros amigos. E ontem André Ventura deu uma entrevista à CNN, mas já foi um bocado tarde e, portanto, não reagimos ontem. Fica agora aqui em vídeo no segundo canal. Também houve vídeo no primeiro, portanto, podem subscrever aqui o segundo canal e também o primeiro canal. Em todo o caso, vamos estar aqui a reagir, nada mais, nada menos, à entrevista daquele que é presidente do Chega, apreciador de bicicletas e também futuro primeiro-ministro. Portanto, sem mais demoras, vamos ouvir André Ventura. Boa noite. Vamos olhar para a declaração de António Costa, já que acompanhámos as suas declarações na Assembleia da República, mas hoje esta declaração ao país, uma segunda declaração a ser marcada, ao mesmo tempo em que Lacerda Machado está também a ser ouvido por um juiz de instrução criminal. António Costa diz que não tem amigos. Há, no seu entender, uma demarcação daquilo que possa ser já o desfecho das medidas de coação, por exemplo? Antes do André Ventura responder, eu só quero deixar aqui uma nota muito interessante, que é: não deixa de ser engraçado que a pessoa pela qual tem como chefe de gabinete uma das pessoas mais próximas, esse chefe de gabinete era o assessor económico de José Sócrates. Essa mesma pessoa, António Costa, era o número 2 de José Sócrates. Portanto, o galamba que trabalha com ele todos os dias dá porrada aos adjuntos. Eu não sei até que ponto é que o círculo social de António Costa é o mais saudável. É um bocado tóxico, não é? Eu não sou ninguém para dizer o que é que o seu Primeiro-Ministro deve fazer na sua vida privada, mas, por amor de Deus, afaste-se disso, não é? Se calhar o problema é mesmo o Primeiro-Ministro. Sim, claramente. Boa noite e obrigado pelo convite. Claramente, eu acho que hoje, provavelmente, foi das declarações, se não a mais infeliz, das mais infelizes, a mais infeliz de António Costa durante todo o seu mandato. E obviamente que há um aspecto, que é esse que o André refere, que é a parte pessoal, a incapacidade, quase que a tentativa agora de demarcação de pessoas que lhe foram próximas a vida toda. Há essa dimensão. Ficará para a avaliação pessoal do caráter do Primeiro-Ministro e o Primeiro-Ministro será avaliado por isso também na sua esfera pessoal e individual, mas eu acho que tem outra que essa sim é muito grave. É o dia em que António Costa esqueceu tudo o que disse sobre justiça ao longo dos últimos 20 anos e decidiu, num dia particularmente infeliz e de mau gosto, que estão a ser ouvidos os arguidos, ou para ainda hoje ou amanhã, provavelmente amanhã, sabermos as medidas de coação, e ele decide fazer uma declaração que interfere sobre o processo, dizendo que não é sobre o processo, mas que toda a gente percebe que é sobre o processo. Exatamente. Ou seja, quando o André Ventura começa por dizer esta parte aqui, começa por dizer: estas foram das declarações mais tristes de António Costa durante o seu mandato. Eu concordo, não tanto pela declaração em si, mas pela conjuntura e pela altura, pelo timing da questão que estamos a viver agora. Ou seja, se António Costa tivesse marcado uma conferência de imprensa numa altura de debate de Orçamento de Estado para dizer que o Partido Socialista é um partido amigo do investimento, não é nada, mas vamos imaginar na retórica mentirosa do Partido Socialista, na propaganda, na máquina de propaganda política que o PS tem, que o PS é um partido amigo do investimento e que o objetivo é fomentar o investimento direto estrangeiro, fazer desburocratização, não sei bem como, aumentar o número de taxas de IRS, enfim, dando essas mentiras todas. Era uma cambada de petas, mas ao menos era legítimo da parte do Primeiro-Ministro para tentar fazê-lo. Agora, o que António Costa fez ontem foi uma vitimização daquilo que é a própria persona, não Primeiro-Ministro, mas persona António Costa, de forma a que no dia a seguir, ou seja, hoje, já tenhamos órgãos de comunicação social através da pressão da máquina partidária do PS a nível comunicacional a dizer: já se enganaram nas escutas, não sei o que, não sei o que mais. Portanto, quem se mete com o PS, leva. A verdade é esta, nós estamos a vivenciar isso mesmo agora. E eu acho que isto é não só nos faz lembrar o caso Casa Pia de Lisboa por esta interferência, como acho que do ponto de vista do próprio António Costa, ele se chegar hoje à noite a casa, olhar para a sua declaração e puser a mão na consciência, ele que foi Ministro da Justiça. É importante dizer-se isto, ele que foi Ministro da Justiça. Só uma parte, ele foi Ministro da Justiça e na altura do processo Casa Pia tenta interferir na Justiça enquanto Ministro da Justiça. Não sei se estão a perceber, isto é quase como aquela velha máxima, um cabeleireiro careca ou um nutricionista gordo. Portanto, era o Ministro da Justiça a interferir, praticando ilegalidades, dentro da própria Justiça.
Fantástico. Eu acho que ele perceberá que foi hoje a declaração mais infeliz provavelmente que teve enquanto Primeiro-Ministro. Ou seja, apesar de António Costa ter referido novamente uma das máximas que tem vindo a repetir ao longo dos anos, que é a justiça o que é da justiça e a política o que é da política, o facto de marcar esta segunda declaração, quando estão ainda a decorrer os interrogatórios aos arguidos, quebra esta separação entre a justiça e a política? Porque repare... Antes do André Ventura responder, há justiça o que é da justiça, há política o que é da política. Muito bem, por isso é que metade dos juízes do Tribunal Constitucional, ou quase metade, são indicados pelo Partido Socialista e outra metade quase pelo PSD, não é? Portanto, não, vamos todos fingir que não há intromissão partidária, político-partidária, nos organismos de justiça em Portugal. Porque é que Portugal caiu 13 lugares no índice democrático a nível internacional? Acho que até foi no The Economist. Porquê é que caímos 13 lugares a nível do índice democrático? Foi porquê? Foi porquê? Claramente porque não existe a questão do que é da justiça à justiça e do que é da política à política. Porque há intromissão entre esses mesmos poderes. Não há separação. E os checks and balances são cada vez menos viáveis na democracia portuguesa. Tão simples quanto isso. António Costa diz assim: eu não quero que os próximos governos, sejam eles quem forem, que seja quem for o Primeiro-Ministro, venham no futuro a ter limites à sua ação política. Ele chama-lhe até liberdade de ação política. Quanto ao investimento estrangeiro, isto em teoria faz algum sentido. Porque ele sente que a imagem que Portugal está a passar hoje lá fora é de um país que vai atrás de quem investe no país. Não só isto não é verdade, como António Costa tinha 4 meses para fazer isto, até o dia 10 de março. Porquê é que o escolhe fazer quando membros do seu gabinete, pessoas próximas, estão a ser ouvidas na justiça? Porque o que ele quer dizer é assim: olhem lá, meus senhores, isto não é nada sobre o que vocês pensam em nenhuma atividade criminal, isto é o normal em política, é business as usual, estamos a tentar atrair investimento. E eu se calhar até vou mais longe. Eu acredito que António Costa, quando dá a conferência de imprensa ontem, ele próprio já sabia que hoje as notícias que iam sair para a comunicação social eram as notícias que iriam afirmar que as escutas que o Ministério Público colocou para a investigação tinham o erro de nome dele próprio com o outro António Costa, o António Costa Silva, do Ministério da Economia. Portanto, eu acredito piamente que ele ontem já sabia. Sabem porquê? Porque esta conferência de imprensa só foi marcada às 2 da tarde do próprio dia. Só foi marcada há pouco mais de 24 horas. António Costa marca a conferência de imprensa 4 ou 5 horas antes de falar. Portanto, eu acredito piamente que quando António Costa ontem marca a conferência de imprensa ou vai falar, já sabia que no dia de hoje as notícias iriam sair favoráveis ao mesmo. E, portanto, a pressão mediática do PS começa a funcionar a partir daí. Não me admirava absolutamente nada. Mas absolutamente nada. E já agora, quando António Costa vem dizer que Portugal é um regime favorável ao investimento, como é que é possível, tendo em conta que nós hoje em dia, em termos de quantidade fiscal agregada, pagamos mais percentagem de impostos em percentagem do PIB do que pagávamos na altura da Troika? Estimula-se ou prevê-se que em 2024 vamos pagar 38% do PIB em impostos. Temos 9 taxas de IRS. Portanto, isto comparar o regime fiscal português como, por exemplo, o irlandês, que atrai muito mais grandes empresas, por exemplo, através de desvalorizações fiscais, é surreal. Primeiro, não é verdade. E depois quase que parece um sketch de comédia. Só que é mais para chorar, para não rir. Só que, tal como disse, eu gostava de frisar isto, tanto quanto se sabe e quando tem sido noticiado, o Ministério Público, a PSP, a Autoridade Tributária, não foram à residência do Primeiro-Ministro por se estar a atrair um data center para Sines, ou por causa do negócio do lítio em si próprio. Mas, por exemplo, porque houve autarcas que foram pressionados indevidamente, caso contrário perderiam o apoio político, ou porque se disse que o Ministro ganharia determinadas vantagens se tomasse determinadas decisões, ou até, como eu vi hoje, a própria empresa que tem interesse no projeto entregar projetos de lei e drafts de portarias ao governante. Portanto, é isto que hoje António Costa falha em dizer e em explicar, e por isso eu lhe dizia que acho mesmo que é das mais infelizes. Eu acho que hoje, quem acreditava em António Costa nesta matéria, não era o meu caso, mas quem acreditava... Exato, nem o meu. Acho que ficou muito, muito desiludido, porque isto faz-nos lembrar os piores momentos da nossa história de interferência na justiça. Política. E o pior disto tudo, em determinado aspecto, além da questão da justiça, é a questão da credibilidade política, porque se o objetivo, e muitas das vezes nós ouvimos a classe política a dizer que quer diminuir a abstenção e etc, etc. A questão é que há cada vez mais uma descredibilização da própria classe política à esquerda e à direita, e isto não abona a favor de ninguém. Porque o que passa à imagem é que, independentemente de quem lá esteja, vão todos gamar. Se António Costa gamou, José Sócrates também gamou.
Galamba também lá está, eventualmente também gamou. Portanto, o que nós vemos, ou pelo menos o que se passa para o público em geral, é que independentemente de quem lá esteja, vão roubar, em termos de linguagem simplória. Depois olhamos para a alternativa. O PSD teve os escândalos há pouco tempo, em que até a malta falecida andava a votar nas eleições do PSD, não sei se se lembram disso. Depois o caso Tutti Frutti, com financiamentos, enfim, no mínimo duvidosos, em que o braço direito de Luís Montenegro estava metido nisso até ao cabelo. Portanto, as pessoas começam a olhar para a classe política, nomeadamente para o status quo representado pelo Bloco Central de PS e PSD, e começam a pensar, bem, para que é que eu vou votar nisto se ideologicamente já nem são muito diferentes e no final do dia a prática política em termos de corrupção também não é muito diferente. Com isto eu não estou a dizer que todas as pessoas do PS e do PSD são corruptas, não é isso. Agora, que há quase uma cultura de celebração da corrupção em Portugal, nomeadamente dentro do status quo político português, isso efetivamente existe. Efetivamente existe. Também tem havido alguma pressão, mesmo dentro do próprio Partido Socialista, em relação ao João Galamba. Já vimos durante o dia algumas reações, a de Alberto Campos Fernandes também a referir que já começa a ser demasiado incómodo a permanência de João Galamba no governo, e António Costa foi confrontado com isso esta noite, dizendo que a decisão é tomada depois de terça-feira às 5h30 começar a reunião com o Presidente da República. Mas repare, então... Só antes do André Ventura responder, tenham noção que o Partido Socialista pode ganhar as próximas eleições. Não cantemos já a vitória à direita, porque nunca se sabe. Ninguém imaginava que o PS tivesse maioria absoluta o ano passado, há 2 anos, peço desculpa, e teve. E lembrem-se que João Galamba pode não apenas continuar no governo até ao dia 10 de março, às próximas eleições, mas pode também integrar o próximo governo de Pedro Nuno Santos, porque acredito que será o próximo líder do PS. Portanto, imaginem o que é ter que levar com Galamba até 2027. Não deve ser fácil. Eu aumentava a segurança no Parlamento, não vá o homem ter assim um ataque de raiva, uma coisa assim do género. É tarde. Então porquê é que não fez esta declaração terça-feira depois da reunião com o Presidente da República? E aproveitava para dizer ao país aquilo que aconteceu e que eu acho que por todos, políticos, analistas, comentadores, foi um espetáculo deplorável na Assembleia da República. Enfim, eu fiz parte dele também, daquilo, porque era inevitável não fazer. Eu não sei se viram, mas foram 10 horas da malta toda a cascar no João Galamba, e com razão, mas perdeu-se ali o teor do debate, porque era um debate na especialidade. E o Orçamento de Estado é o debate mais importante que nós temos durante o ano inteiro. Portanto, perdeu-se um dia todo a cascar no João Galamba, e bem, eu compreendo, mas perdeu-se o fio à meada do que se estava ali a debater, porque João Galamba nem sequer devia lá alistar. E hoje António Costa podia ter tido um momento de dizer: eu acho que isto se tornou insustentável para João Galamba, eventualmente para Eduardo Cordeiro, mas sobretudo para João Galamba, e vou propor a sua exoneração. Ok, ele tem uma conversa com o Presidente da República terça-feira, mas podia dizer um bocadinho ao país ao que é que vai. E não opta por este modelo de declaração, sabendo que cada dia a mais, cada minuto a mais de João Galamba no Executivo é um desprestígio para ele próprio, enquanto Primeiro-Ministro, para o Governo, e digo-lhe mais, até vou dizer isto sem qualquer, enfim, uma mera reflexão, até levanta a suspeita maior por ser tão bizarro, de que há de facto algum comprometimento ou compromisso entre António Costa e João Galamba, porque eu acho que... Eu concordo, e eu acho que é efetivamente isso que aconteceu. O 6 às 9, o programa da Sandra Felgueiras, que depois acabou, agora acabou e faz sentido porque é que acabou, não é? E faz sentido porque é que João Galamba chamou estrume ao programa da Sandra Felgueiras, caso não se lembrem. Portanto, agora faz tudo sentido. E agora também faz tudo sentido porque é que António Costa não aceitou a demissão de João Galamba, porque sabe que a proteção institucional que João Galamba teria fora do governo era muito menor. E, portanto, ao mínimo escrutínio, Galamba era apanhado, só que teve azar, foi apanhado agora. Nunca é tarde para chegar tarde, como eu costumo dizer. Portanto, agora faz tudo sentido. Faz tudo sentido. Porque não me venham dizer que não conseguem arranjar melhor que João Galamba, por amor de Deus. Eu sei que o país está mal, mas ainda não chegámos a tanto. A questão parece mais essa. O que é Primeiro-Ministro da União Europeia, de direita, de esquerda, de centro, olhando para o que Galamba tem feito e para o que tem sido publicado todos os dias na imprensa, televisiva e escrita, já tinha exonerado João Galamba. Portanto, fica a suspeita de porque é que António Costa não o faz. E isso, por isso é que eu disse hoje, eu acho que é um dia triste para António Costa, mas para todos, mesmo os partidos da oposição, porque é o nosso Primeiro-Ministro, quer gostemos dele ou não, ele é quem neste momento ainda comanda os destinos do país, acho que é um dia muito triste, honestamente. Mas merecia, por exemplo... Sim, voltamos à questão da credibilidade política. Perde-se credibilidade política. É porque eu não queria que isto acontecesse com António Costa. Não é por eu gostar muito do António Costa, mas as instituições portuguesas perdem credibilidade até a nível internacional. Reparem, nós fizemos capas, os jornais internacionais fizeram capas com os escândalos de corrupção que estamos a viver em Portugal. O nosso país anda a ser conhecido no estrangeiro e a ser rotulado
como país, que o Primeiro-Ministro já foi apanhado em escândalos de corrupção há 10 anos atrás com José Sócrates e nós, parvos, elegemos agora outro Primeiro-Ministro que era o número 2 de José Sócrates e também foi apanhado num escândalo de corrupção. Surpreendente? Não. Talvez só para aqueles que votaram em Costa. Por exemplo, um governo liderado por Mário Centeno mereceria a censura do Chega? Mereceria a censura do Chega não por Mário Centeno, que pessoalmente, até do que conheço, enfim, parece-me um bom técnico e parece-me que tem alguma competência técnica. Atenção que o Mário Centeno, eu sei que muita gente não gosta dele, mas o que o André Ventura aqui diz é verdade. Estamos a falar de alguém, se eu não estou em erro, estudou em Harvard, é alguém economicamente e financeiramente muito competente, ok? Portanto, na parte técnica, Mário Centeno é efetivamente alguém acima da média. Isso é indiscutível. Depois há a questão ideológica, que já são outros 500, e há a questão da proximidade ao Primeiro-Ministro, que é aqui que eu acredito que o André Ventura vai responder nesse âmbito, no caso do Chega a apresentar uma eventual moção de censura a Mário Centeno caso liderasse um governo, que é o sentido da proximidade àquilo que é um Primeiro-Ministro que tinha muita proximidade e confiança com o próprio Mário Centeno e poderia haver quase uma correlação e continuidade desses mesmos comportamentos duvidosos a nível político e governamental. Acredito que seja mais por aí. Mas tinha dois problemas grandes. O primeiro é a falta de legitimidade. E nós hoje sabemos que uma coisa é o que está na lei, nós elegemos partidos que elegem deputados que sustentam o governo. Outra é que a eleição legislativa tornou-se muito uma escolha do Primeiro-Ministro a nível pessoal. Escolheu quase, eu quero este e não aquele. Ora, Mário Centeno não tinha isso. Segundo, o Presidente da República tinha dito com clareza que quando António Costa saísse não fazia sentido. E, portanto, por fim, só mesmo para terminar, dizer isto. O Chega vai fazer outra coisa. É que esta ligação, este universo entre António Costa e Mário Centeno e o Partido Socialista levantaram-nos hoje fortes suspeitas da independência de Mário Centeno. E acaba aqui. E pronto, ok. O André Ventura acaba por onde eu comecei. Mas é exatamente isso. Já para não falar que há um grave problema no Mário Centeno, no historial, é que Mário Centeno foi indicado para governador do Banco de Portugal para avaliar o trabalho do Ministro das Finanças, que por acaso era ele também. Então era a mesma coisa que vocês fazem um teste na escola e quem vos corrige o teste são vocês. Bom, enfim... Espero que tenham gostado, meus caros amigos. Já agora lancei nova merch, basta ir a cultivem-se.pt, t-shirts e sweats novas a dizer português de bem, Ventura 2024, caso queiram ver o homem como Primeiro-Ministro, enfim, é possível. O link está aí na descrição, é o primeiro link. Vou também colocar no comentário fixado. Estão aqui as minhas redes sociais, Twitter e Instagram, o @ é o mesmo. Sigam também o meu novo canal do WhatsApp, metam like no vídeo, subscrevam o canal e partilhem, é muito importante, subscrevam caso ainda não o tenham feito. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.